Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Guimarães, eu sou professora de redação e hoje eu venho contribuir um pouquinho com os seus estudos no tocante ao texto dissertativo argumentativo. Vamos lá? Hoje a ideia é que analisemos a introdução de um texto nota 1000 de uma ex-aluna, Mariana Camelier. Primeiro eu quero dizer a vocês que foi uma felicidade enorme ter no ano de 2017 um dos textos da Bahia avaliados em nota 1000 no Enem. Só foram 2 alunas e uma delas foi Mariana, uma aluna. Então, antes de a gente passar para a análise da introdução dela, é importante que façamos a análise do tema deste ano. Então, seguindo aqui os slides, apresento a vocês o tema, Sei que muita gente já deve ter tido contato, já deve ter visto. E aí, com o meu marca-texto aqui, eu vou precisar fazer a sinalização das palavras mais importantes a fim de que você possa compreender. Porque, aparentemente, o tema versa sobre surdos, Sobre surdos na sua vida, no trabalho, na escola, enfim, mas tem outras palavras aí, tem outros ETs, como carinhosamente eu chamo os elementos temáticos, que são de fundamental importância para a compreensão do tema. Então, surdos é a palavra de maior carga semântica. Vou grifar surdos aqui. Sim, é para você falar de surdos, de deficientes auditivos, do início ao fim do seu texto. Porém, o tema não é a vida dos surdos de uma forma macro, de uma forma genérica e generalizada. O tema, ele foca nos surdos, no que diz respeito à sua formação educacional. Então, eu estou grifando também aqui a expressão, Formação educacional, o ET, formação educacional. Certo? Então, é falar em escola, é falar em educação, é falar em sala de aula, é falar da conduta dos professores em relação a esse surdo, é falar do preconceito, da discriminação, dos colegas em relação a esse deficiente auditivo. E a palavra no Brasil, é um ET também importante em se tratando de Enem. Brasil é uma palavra que aparece frequentemente nos temas de redação. Mas a palavra que precisa te chamar a atenção é a palavra desafios, certo? Desafios é a palavra, assim, que vai embasar a escolha, fundamentar a escolha dos seus argumentos ao longo do desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Então, o tema não era focalizar nos surdos, de uma forma geral, como eu disse, mas pensar nos grandes desafios enfrentados por esses surdos, no seu processo de educação, certo? Ao longo da sua formação educacional. O aluno, para tirar uma boa nota nesse texto, já que a palavra desafios está no plural, ele precisa entender que a escolha tanto do seu D1, como a gente chama em redação, quanto no seu D2, precisam ser guiadas por essa palavra. Então, é interessante que o aluno possa escolher um grande desafio enfrentado pelos surdos na formação educacional para o D1. E para o D2, um outro grande desafio. Aí vocês perguntam, professora, é assim que precisa ser necessariamente? Não. Eu posso tratar de 2 grandes desafios, no D2, por exemplo, e no D1, escrever, dissertar sobre a realidade dos surdos de uma forma mais geral. Porém, nós do GPS, eu, Bruna, do GPS, eu acredito muito na ideia do macete, da dica no tocante a essa palavra-chave desafios, que muitos alunos às vezes até deixam passar batido, como a gente diz no popular. Então, vamos lá, eu vou para a introdução dessa menina, dessa aluna, em relação a essa temática. A introdução dela está aqui. Ela se chama Mariana Camelier, está aqui na minha tela, tirou a nota 1000. E a introdução dela começa assim. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras.
profissão mais valorizada na época. Eu quero analisar esse primeiro período para ir te mostrando que ela conseguiu demonstrar a quem está lendo, a você leitor, a mim, corretora, professora, leitora também desse texto. Primeiro que ela compreendeu o tema e depois vou lhe mostrar uma coisa que ela fez assim muito legal, embora a gente não vá agora aqui analisar os desenvolvimentos dessa aluna, certo? Então, por exemplo, ela começa com uma contextualização histórica, assim. Ela diz, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas. Crianças, pessoal, com todo e qualquer tipo de deficiência eram assassinadas em Esparta. Então, as crianças que nasciam paraplégicas, mudas, surdas, certo? Com problemas de visão, todas elas eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, né? Profissão mais valorizada na época. Eu quero até aqui, ainda com o meu marca-texto, eu vou sinalizar algumas palavras importantes mencionadas por Mariana. Então, por exemplo, quando ela diz crianças, vou marcar a palavra crianças aqui, ela está demonstrando trazer uma estratégia argumentativa, que é a tal da alusão histórica, bem coerente e condizente com a temática. Por quê? Porque na tela anterior eu lhe mostrei que formação educacional era um elemento temático. Falar de formação educacional é falar de crianças, é falar de adolescentes, sim? Então, se ela teve essa percepção e ela casou com o repertório sociocultural que ela tinha na hora da produção da prova dela, do texto dela, isso ficou perfeito na cabeça de quem lê, para o entendimento de quem está diante do texto da aluna. Então, crianças não foi uma palavra escolhida à toa. O repertório sobre crianças em Esparta serem assassinadas também não foi uma escolha aleatória de Mariana Camelier. Outra palavra que me chama muita atenção é a palavra deficiência, né? Porque a gente sabe que lá no tema a palavra surdos, que é aquela de maior carga de sentido, ela aparece com muita força no tema. O tema de fato é sobre os surdos. E quando Mariana ela já coloca no início da introdução dela a palavra deficiência, eu tenho como corretora, leitora, a certeza de que não é um repertório decorado, de que não é um repertório não condizente com a proposta temática, certo? Então, crianças com qualquer tipo de deficiência, afinal de contas, ser surdo, né, ter a surdez é uma deficiência, certo? Essas crianças, elas eram assassinadas em Esparta, pois não poderiam ser guerreiras. Repare, profissão, eu vou grifar a palavra profissão para lhe mostrar o seguinte, também não era meu objetivo analisar todos os textos de apoio, mas vou precisar fazer um parênteses aqui na aula, só para poder lhe dar notícias de uma questão. Um dos textos de apoio, um dos textos motivadores, um dos textos da coletânea desse tema de 2017, era um surdo entrando em contato com os empresários, né? Existia uma interlocução nisso aí. Aí o surdo dizia assim, ó, ei, você empresário, eu sou surdo, e na sua empresa tem lugar para mim? A partir do momento em que esse texto está ali motivando o entendimento da proposta temática, essa aluna mostra ter compreendido muito bem a finalidade desse texto, dessa peça publicitária, certo? Ali na coletânea. Porque a partir do momento que ela coloca, ó, na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época, ela está dizendo assim, ó, ei leitor, ei corretor. Lá em Esparta, as crianças que eram deficientes morriam porque não podiam ter uma profissão, né? Exercer a profissão de serem lá guerreiras, né? Uma profissão valorizada na época, lá na sociedade espartana. Existe, corretor, isso é a voz de Mariana, tá? Existe, corretor, uma analogia que pode ser feita em relação aos surdos. Eu não estou especificamente tratando dos surdos nessa hora na minha introdução, no meu primeiro período. Mas a partir do momento em que eu digo que as crianças em Esparta que nasciam com qualquer que fosse a deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, eu já estou lhe dizendo, corretor, que os surdos podem até não ser assassinados no Brasil.
hoje, né? Mas eles, ao terem uma deficiência, uma precariedade no seu sistema de educação, na sua formação educativa, eles também não podem ter uma profissão valorizada, né? É quase que uma morte, é quase que um assassinato. Então, assim, para mim, leitora desse texto, foi perfeita a escolha desse primeiro período da introdução de Mariana, que eu ensino aos meus alunos, né, a chamar de tópico frasal, de contextualização do tema, como os manuais de redação, os livros colocam. Então, é um primeiro período muito legal, é preciso abrir a introdução assim, de uma forma criativa, de uma forma, de repente, a já trazer uma estratégia, né, uma estratégia argumentativa. Ela escolheu história, né, é uma das áreas do saber, então ela escolhe história. Vocês sabem que no Enem não podemos ficar, nem no Enem, nem qualquer outro vestibular, tá? Nem qualquer outro concurso, né? Nos concursos públicos também, isso aqui vale para o pessoal que vai prestar qualquer que seja o concurso público, em que você tenha que dar conta do texto dissertativo, argumentativo, ou como muitos editais chamam de prova discursiva. Então, sabemos em que, se tratando do texto dissertativo, argumentativo, é importante que você não tenha só a sua voz nesse texto, né? Então, ela foi lá, pegou na história um conhecimento, um repertório para estar acionando no texto. Depois, eu vou chamar isso aí de polifonia na redação, né? Que é a confluência de várias vozes. Existe a voz de Mariana aí, mas existe a voz, entre aspas, a voz da história, né? Continuando, ela vem e diz assim: na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Que bom que Mariana está dizendo a gente que na contemporaneidade, matar crianças com deficiência não ocorre mais. Por que eu estou dizendo que bom? Porque com certeza teriam alunos que colocariam depois do ponto de continuação da palavra época, a palavra, por exemplo, analogamente. Se você trata da relação entre o iniciozinho da sua introdução e o restante dela com palavras como de forma comparativa, analogamente, e aí infelizmente os alunos tendem a decorar os conectivos, isso não fica legal. Primeiro, porque é um decoreba. Segundo, porque você está dizendo que na sociedade atual, na contemporaneidade, se você coloca um analogamente, né, crianças com deficiência também morrem. E a gente sabe que não é verdadeiro. Então, a ponte que ela faz entre o iniciozinho da introdução e o restante desse parágrafo introdutório ficou muito a contento. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades, quero grifar a palavra dificuldades, que é uma palavra que me lembrou o ET desafios, né? A palavra dificuldades é sinônimo de desafios. Se eu fosse ela, eu teria colocado a palavra desafios aí. E aí o aluno tem receio nessa hora de estar copiando, né, as palavras-chave, mas eu vou lhe mostrar depois em outras videoaulas, em outras comunicações nossas aqui, que é importante sim você estar citando exatamente as palavras-chave. Então, na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, porque ela tem que fazer uma coesão, né, uma casadinha, um link com a maneira como ela abriu o texto dela, falando de toda e qualquer criança deficiente, e agora ela afunila para o tema especificamente. Ó, em especial os surdos, esse termo que veio entre travessões, poderia vir entre vírgulas, certo? Poderia vir entre parênteses, mas é um recurso estilístico expressivo e que Mariana resolveu por ter aprendido a adotar. Então, em especial os surdos, o acesso à educação. Pessoal, até a palavra educação, a gente já tem a famosa tese do texto dissertativo argumentativo, certo? Até a palavra época, Mariana estava apresentando o tema para a gente de uma forma mais macro, como eu costumo chamar. Depois de época, ela faz a ponte, certo? Entre
lá o passado, antiguidade clássica, Esparta, lá atrás, para a contemporaneidade. Ela faz essa ponte, certo? De uma coisa para outra. Ela faz o link e ela agora vem a dizer que hoje há grandes desafios, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. E ela vai fechar o raciocínio dela, trazendo o spoiler, né, do D1 e do D2. Ela diz, devido ao preconceito ainda existente na sociedade, é o D1 de Mariana, e devido à falta de atenção do Estado à questão, certo? A minha dica era sobre essa introdução, nota 1000, e estamos juntos, volto aqui a qualquer momento com outras dicas, tá certo? Um beijo a todos, bons estudos, caprichem aí no texto dissertativo argumentativo.